Fala, aspirante a líder! Hoje a minha dica é para você. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha por volta de 19 anos, eu já estava numa companhia, comecei a trabalhar muito cedo e com 19 anos eu já estava há 2 anos nessa empresa. Com 2 anos de empresa eu já estava numa posição onde eu era a referência técnica, eu era a liderança técnica. Trabalhava com programação, desenvolvimento de software e naquela época eu era a referência, eu ajudava já todos os integrantes da equipe, do suporte da empresa com todas as informações do que podia ser feito, do que não podia ser feito, como fazer. Eu era a referência técnica ali para aquela liderança, para aquela equipe. Naquela época, o meu chefe me chamou e disse o seguinte: Heitor, como você hoje já exerce uma liderança técnica, nós vamos fazer o seguinte: você, a partir da semana que vem, vai ser o novo líder do time, o novo líder da equipe. Pô, 19 anos, já, né, indo para a liderança, achei aquilo ali fantástico. Mas observe bem, e isso vai servir de aprendizado, a conclusão dessa história vai servir de aprendizado para você. O que aconteceu dali para frente? Logo na semana seguinte, eu comecei a exercer ali a minha nova função na liderança. Como líder, eu tinha que garantir as entregas de toda a equipe, era uma equipe de 6 pessoas, garantir que eles estavam fazendo o que deveria ser feito dentro do prazo, dentro do curso, dentro ali das expectativas do que deveria ser feito, dentro do que foi solicitado para a equipe ali de desenvolvimento. Muito bem, passados praticamente um mês que eu estava nessa nova liderança, o que a gente percebeu? Que eu não estava conseguindo produzir o que eu produzia antes, ou seja, o trabalho que eu tinha que fazer tecnicamente, eu deixei de fazer e ninguém mais fazia algumas coisas que eu fazia. Naquela época, a gente teve que reverter. Eu deixei de ser líder, olha só, a companhia teve que ir para o mercado procurar um chefe para mim, porque eu não poderia exercer aquele papel de liderança, porque simplesmente eu não tinha ninguém que fizesse o meu papel ali técnico. Então, olha só, você tem que ter claro se você possui todas as condições necessárias para fazer a migração de um papel técnico operacional que você tem hoje para um papel de liderança. O que eu aprendi nessa época é que basicamente nós temos que ter 2 fatores. Os 2 fatores têm que ser positivos para que você possa ir para a liderança e não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, primeiro fator, primeira lição aprendida: se você quer migrar para líder, forme alguém para o teu lugar técnico. Antes de ir à liderança, escolha um pupilo, escolha alguém que você vai formar para exatamente fazer as atividades que você faz hoje. Segundo fator, organize com o teu chefe exatamente qual a expectativa dele. Porque na época que eu fui, por exemplo, esse foi um problema, porque ele tinha expectativa de que eu ia continuar desenvolvendo o que eu já fazia da mesma forma e magicamente ia também liderar a equipe. O tempo não dobrou, né? Ou você faz o teu trabalho técnico, ou você lidera o time. São atividades que tomam tempo. Atividade técnica, atividade de liderança. Tem alguém para te substituir e não crie expectativas de que vai continuar entregando tecnicamente, ok? Se você tem dúvidas de como começar esse processo, porque esse processo de migração você tem que ter muito cuidado, ele tem que ser bem planejado, você tem que trabalhar junto com a tua liderança, junto com o teu chefe, um processo de migração que tenha o tempo que for necessário. Não adianta fazer as coisas correndo. Faça um teste antes, por exemplo, se torne líder de 1, 2 recursos, né? Crie lá o processo de tutoria. Dali para frente você começa a responder pelas entregas de 1 a 2 pessoas, como se fosse um mini time, até para você treinar a liderança sem abrir mão da parte técnica. Quando isso acontecer e você tiver essas 2 variáveis que eu comentei, alguém para te substituir e muito bem definido o teu papel como líder, aí você vai ter a segurança e o conforto necessário
para poder começar a exercer o papel de liderança sem a companhia ter que abrir mão dos teus resultados técnicos. Ok? É isso aí. Muito obrigado. Se você não cadastrou o teu e-mail ainda, cadastre, se registre já, porque registrando você vai receber conteúdos exclusivos sobre liderança, sobre técnicas, sobre ferramentas de como exercer a liderança, beleza? Registre o teu e-mail, se conecte, que isso vai ser muito importante para a gente trocar mais informações e você receber conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.